Capítulo 14. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías, capítulo 40, verso 31. Saíde morreu naquela mesma noite. Entreguei o seu corpo ao povo moabita para que cumprissem os rituais de sepultamento. Não fiquei para assistir. Tinha consciência de que a alma dela já havia partido e não queria participar daqueles rituais pagãos. Sabia que seria julgada pelo meu próprio povo por essa negligência, mas estava mesmo na hora de partir. Certifiquei-me de que houvesse provisões suficientes para a viagem, cobertores e ervas calmantes, caso precisasse acalentar a minha sogra. Colocamos as capas e saímos de casa sem olhar para trás. Assim que passamos pelas muralhas da cidade, um guarda corpulento que estava parado do lado de fora cuspiu no chão como se comemorasse a nossa partida. Arquei os ombros para trás e passei um braço pelas costas de Noemi, que me seguia taciturna, como se tudo à sua volta tivesse perdido sentido. Olhava para o deserto sem vê-lo de verdade. Subitamente, assustando-me, ela virou-se para trás para espiar a cidade de Kir pela última vez. Foi ali que havia criado os filhos. Era um passado que abandonaria. Emocionada, seus joelhos fraquejaram e minha sogra levou uma das mãos à testa. Orfa abandonou seu comportamento canceroso dos últimos dias e largou a bolsa no chão, correndo para me ajudar a ampará-la. Quer voltar e aguardar mais um pouco? Indaguei a minha sogra. Está se sentindo mal? Podemos partir amanhã. Não, sua coluna se endireitou. Vamos embora. Assim que Noemi se recobrou, começamos a caminhada para Belém. Alguns primos de Orfa resolveram nos acompanhar, para nos proteger. Eu não gostava de nenhum deles, mas achei melhor seguir desse jeito. Afinal, 3 mulheres sozinhas pelo deserto poderiam se meter em encrencas. Poderia haver ladrões, lobos, cobras, raposas e todo tipo de perigo pelo caminho. Assim, a ajuda masculina seria bem-vinda. O meu saco estava pesado, mas não ousei reclamar. Teríamos uma longa estrada pela frente e murmurar não estava nos meus planos. Sabia que Orfa faria isso por nós duas. Orei mentalmente para que o Senhor nos protegesse naquela empreitada. Minha cunhada, como era de se prever, nos seguia de mau humor, reclamando de tudo e de todos. Estávamos caminhando havia pouco tempo quando ela se recostou em uma pedra e apoiou as mãos nos joelhos. Meus pés estão me matando! Está tanto calor aqui! Abanou-se, excessiva como sempre. Ignorei-a e virei-me para minha sogra. Quer descansar um pouco? Estou bem. Noemi continuava sem expressão. Peguei o odre de pele de cabra que eu carregava nas costas e bebi um gole. Orfa retirou-o da minha mão e começou a beber com vontade. Parecia querer fazer qualquer coisa para frustrar aquela viagem. Precisamos economizar, Orfa. E cada pessoa tem a sua porção de água. Use a que está nas suas costas. Se ela acabar antes do tempo, o problema será seu. Seus olhos reviraram e ela bateu um pé. Estou caminhando para uma nação inimiga e ainda tenho que passar sede? Nem sabemos ainda como seremos recebidas por lá. Vi Noemi se afastar e sentar-se embaixo de uma figueira. Com os dentes cerrados, aproximei-me de Orfa. Não vê como ela está sofrendo? A viúva de Quilion mirou a sogra com certo pesar. Eu sei, mas nós também estamos. Sua face suavizou-se e a voz se tornou suplicante. Eu estou com medo, Ruth, com muito medo. E se jogou sobre mim em um abraço apertado. Esqueci todas as nossas rusgas, larguei meu saco no chão e a abracei de volta. Sabia que minha amiga estava sofrendo tribulações havia muito tempo, e como dissera Noemi, cada pessoa tem sua maneira de reagir às dores da vida. Afastei-me para olhar em seu rosto. Tenha fé, minha amiga.
O Senhor nos conduzirá em segurança. Seremos abençoadas naquela terra ou onde quer que estivermos. Nunca mais vamos casar! Ela desabafou um dos seus maiores temores. Estava tão desesperada para ser feliz que essa possibilidade devia estar torturando-a. Há pouca probabilidade de um judeu querer se casar conosco, por sermos moabitas. Enxuguei uma lágrima que caía no seu rosto. Vamos viver um dia de cada vez. Forcei um sorriso. Você ainda é uma linda mulher. Tudo pode acontecer. Agora, vamos ajudar nossa sogra a seguir a viagem. Ainda insegura, Orfa sentiu. Quando viramos, Noemi já estava parada perto de nós, e ouvira a conversa. Era um gesto calmo e calculado. Colocou sua bolsa no chão e uma mão no ombro de cada uma de nós, alterando o olhar entre ambas. Por fim, falou. Eu parto daqui sozinha, minhas filhas. Voltem para a casa dos pais de vocês. Que o Senhor seja benevolente com cada uma, como foram comigo até hoje. Quero que tenham uma vida tranquila e feliz, e se casem novamente. Em seguida, beijou minha face perplexa, depois a bochecha de Orfa, que a abraçou e começou a chorar. Noemi não sabia que minha mãe havia morrido. No meio de tanta tribulação, eu ainda não havia tido a oportunidade de lhe contar. Ela estava tão absorta na própria dor que não queria infligir-lhe mais sofrimento, preocupando-se comigo. Quando Orfa se afastou, apressei-me em falar. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Nós não vamos. Mirei Orfa de modo incisivo, mas ela já ajeitava a bolsa no ombro. Minha sogra nos encarou com firmeza. Por que vocês iriam comigo? Por acaso eu tenho mais filhos para casarem-se com vocês? Sua voz era dura, mas eu sabia que ela estava se esforçando para nos enxotar de volta, pois pensava ser o melhor para nós. Ainda que eu voltasse a me casar na velhice, vocês iriam esperar os meus filhos crescerem para se casar com vocês? Vão embora! Ela ergueu a sua voz e apontou na direção da cidade de Kir. Meu coração afundou. Eu já havia perdido tudo. Não podia perder a pessoa que mais amava naquele momento. Anda! Vão embora! Ela gritou exasperada, mas em seus olhos lágrimas ameaçavam sair. Eu já sou velha para me casar novamente. Vocês não precisam carregar minhas dores. A mão de Deus pesou sobre mim. Ele me tirou tudo. Ficar perto dessa velha só vai trazer maldição a vocês. Orfa começou a chorar, mas não pensou duas vezes. Beijou lentamente o rosto de minha sogra e a abraçou enquanto eu assistia aquela cena sem crer, lívida. Noemi deu um beijo em sua testa e a abençoou em sua língua materna. Depois, minha amiga de infância beijou meu rosto e tocou minha face com carinho. Desculpe, Ruth. Minha irmã, você sempre foi a melhor amiga que uma pessoa como eu poderia ter. Nunca me esquecerei de você. Com raiva, confusa, contrariada, apertei-a em meus braços com força, como se não quisesse deixá-la fugir. Orfa representava a parte boa da minha infância e adolescência. Apesar do mau gênio, ela era mesmo como uma irmã para mim. Passei o tempo todo tentando convencê-la a ir embora conosco para me ajudar a cuidar de Noemi, quando na verdade era em meu próprio benefício. Porém, eu não podia julgá-la por querer ficar com seu povo. Diferente de mim, Orfa tinha uma família em Moabe, pessoas que a amavam. Derrotada por esse raciocínio, afastei-me dela e segurei seu rosto nas mãos, com lágrimas impotentes descendo por minha face. Que o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, lhe abençoe e lhe dê a paz que você tanto procura, minha amiga. Estarei sempre orando por você. Emocionada, Orfa sorriu para mim. Shalom, despediu-se. Shalom, observei-a se afastar com os primos. Quando me virei, Noemi me mirava com desagrado. A sua cunhada já voltou para os seus falsos deuses. Volta você também, afinal, é moabita. Sorri com ternura. Dava para ver que minha sogra tentava me magoar para ir embora, mas não ia adiantar. Eu não estava ligada a ela por nenhuma espécie de acordo legalmente vinculativo. Eu a amava.
Desista de tentar me chutar, Noemi. Não vou lhe deixar. Nunca. Aonde você for, eu vou. O seu Deus é agora o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Aonde você morrer, é ali que também serei sepultada. Somente a morte poderá nos separar. Os lábios dela estremeceram, como se quisesse desatar a chorar, mas logo se deteve e virou-se de costas para mim. Moabita teimosa! Peguei a minha trouxa, sorri e balancei a cabeça. Em seguida, continuei a caminhar pela planície atrás dela, abandonando definitivamente a colina. 1 dia e meio depois do início da viagem, minhas têmporas doíam sob o sol escaldante. A noite havia sido extremamente fria, e agora mal podia puxar o ar. Imaginei o que minha sogra estaria sentindo na sua idade. Por sorte, uma caravana de comerciantes judeus, que também desciam para Belém, passou por nós e eles nos deram carona na carroça durante a segunda parte do caminho, poupando a nossa peregrinação. Meus pés estavam em brasas, fatigados pelo deserto. Nossa água havia sido reposta em um poço por onde passamos, então nossos odres estavam cheios. Noemi, por insistência minha, comia um damasco com o olhar vazio. Senti um aperto no peito. Será que algum dia ela iria se recuperar? Eu faria tudo o que pudesse para ajudá-la, embora minha própria dor pela falta de Malom ainda fosse como uma massa sólida pesando em meu coração. Eu tentava não pensar muito nele naquele momento, mas às vezes era assaltada por uma tristeza dolorosa e indizível. Fortaleci o meu espírito em orações silenciosas pelo caminho. Fechei os olhos e tentei pensar em outra coisa além da fome, mas meu estômago doía. Nossos alimentos podiam estragar durante o percurso, portanto eu estava economizando-os ao máximo. Tentei me concentrar na paisagem ao ver que um lagarto nos espiava em cima de uma pedra. Havia outros 2 menores ao lado dele. Imaginei se seriam seus filhotes. Depois, caí para trás ao tentar ver o topo de uma montanha próxima. A paisagem de Belém de Judá só surgiu ao longe 1 dia depois e foi um refrigério para nossas almas. Avistamos os vastos trigais ao redor dos muros da cidade e sorrimos uns para os outros. O único som ao nosso redor era o do forte vento que nos rodeava. Havíamos dormido em uma gruta naquela noite, perto da fogueira, mas as únicas hospedarias que vimos pelo caminho tinham uma reputação duvidosa. Passamos um pouco de frio, mas dormimos em relativa paz, uma vez que a cada barulho que eu ouvia, meu coração pulava, achando que eu seria atacada por uma serpente. Minha boca estava ressecada e minha pele castigada pela areia, descascando, assim como a de todos os viajantes. Seguimos atrás de uma cáfila de camelos até nos aproximarmos da entrada da cidade. Abrigada sob as asas do Deus de Israel e sob o olhar atento de 2 pastores que apacentavam seus rebanhos, atravessamos as enormes e imponentes muralhas de pedras, são e salvos. Meu coração vibrou como se uma borboleta batesse asas dentro de mim e contive um sorriso esperançoso. Havia tanto tempo que eu ouvi histórias sobre o povo que ali vivia, que estava ansiosa por conhecê-los, ansiosa por pisar naquele solo sagrado. Foi a primeira vez que senti algo bom desde o enterro de Quilion e Malom. Um viajante próximo a mim notou meu ar de expectativa e me explicou que ali perto havia o túmulo de Raquel, uma das matriarcas do povo judeu. Eu mal podia acreditar. Baruch Adonai! Exclamaram todos quando cruzamos os portões da cidade. Alguns meninos vestidos de túnica branca que brincavam no assentamento vieram correndo inspecionar as caravanas, acenando com alegria para nós enquanto corriam ao lado dos cavalos. Um deles ergueu uma tulipa para mim e eu a peguei agradecendo com um aceno de cabeça. Sorri para eles, encantada com sua pureza e simpatia. Era como se tivessem sido enviados pelo Senhor para aplacar o meu nervosismo, o medo de ser hostilizada. Por dentro, a cidade era linda, repleta de flores de todos os tipos e enormes edifícios de pedra. Apesar de a maioria das pessoas à volta vestirem roupas de cores cruas,
Havia diversos tecidos coloridos e vibrantes pendurados nas barracas dos comerciantes. Lembrei-me de que Noemi uma vez me dissera que somente pessoas de posse conseguiam tingir suas roupas. Eu nunca havia valorizado as cores das minhas, até aquele momento. Estranhei não ver imagens esculpidas pelo caminho. Em Moabe, elas estavam por toda parte. Então, lembrei-me de que ali não havia veneração. A estrela negra de Quemos sumiria para sempre da minha vida. Todos eram como nós, desprezavam os deuses ocos feitos de pedra. Imediatamente, senti-me pertencente à paisagem. Assim que algumas mulheres reconheceram Noemi, apesar de seu aspecto frágil e vulnerável, largaram seus cestos no chão e vieram correndo gritando o nome dela. Em seguida, afoitas, ajudaram-na a descer da carroça. Uma delas estendeu a mão para mim, sorrindo amavelmente debaixo do véu de lã clara, com verde e roxo na borda. Sua vestimenta se destacava das outras por aquele pequeno detalhe. Não que fosse uma vestimenta nobre, mas com certeza não era uma roupa simples. Quando cheguei ao chão, ela deu um beijo amistoso em meu rosto empoeirado, como se fôssemos velhas amigas. As outras mulheres fizeram o mesmo e me senti abraçada por aquele povo. Shalom, estrangeira! Obrigada por acompanhar Noemi. Agradeceu uma delas. Baixei os olhos, intimidada com tanta gente ao nosso redor. Ela é minha sogra, não fiz mais do que a minha obrigação. Eu não me chamo mais Noemi, comentou minha companheira de viagem, chamando a atenção de todos, inclusive a minha. Fiquei olhando para ela como se tivesse ganhado chifres. Que conversa era aquela? Agora quero que me chamem de Mara, porque Deus me encheu de amargura. As mulheres se entreolharam, espantadas e confusas. Meus olhos se comoveram. Cheguei a partir dessa terra, com meu marido e filhos, mas o marido me fez retornar vazia. O Todo-Poderoso só tem me feito mal. Apertei os lábios, observando-a com tristeza. Era terrível me dar conta de que a mulher dócil e vibrante que conheci estava se transformando em alguém tão amarga, tão embotada emocionalmente. Eu não conseguia acreditar que as tribulações deste mundo poderiam ter arruinado aquela alma brilhante que vivia dentro dela. Uma judia, visivelmente grávida e de pele escura, deu um passo para a frente e abraçou Noemi, comovida, envolvendo minha sogra com sua capa. Sinto muito por tudo que passou, tentou consolá-la. Em seguida se afastou e pegou a mão de minha sogra. Apesar de ter um filho no ventre, ela era esbelta e seu perfil era fino e delicado. Venham, vocês devem estar cansadas e com fome. Esta noite repousarão em minha casa. Senti um imenso alívio no coração e louvei ao Senhor. Pelo menos naquela noite não dormiríamos ao relento. Pouco tempo depois, já havíamos nos lavado em um tanque próximo e eu estava a comer vorazmente um ensopado de grão de bico. Também haviam nos servido pães de cereais, um prato de lentilhas e queijo de ovelhas. Surpreendi-me com a fartura de comida, pois a residência era simples. A casa de Afra, como descobri que era o nome de nossa anfitriã, estava cheia de flores de amêndoas, colorindo o ambiente de rosa. Aquela era sua cor preferida. Ela me contou que o patrão de seu marido era um homem muito benevolente e sempre enviava as iguarias que sobravam de sua mesa para os criados. Obrigada por ter nos abrigado hoje pela comida. Segurei seus longos dedos negros por cima da mesa e os beijei. Noemi já repousava em outro aposento. Deus a abençoe. Afra sorriu com ternura, exibindo os dentes mais brancos que eu já vira na vida. Não precisa agradecer. Minha família e a de Noemi sempre foram muito ligadas. Ela é amiga de infância da minha falecida mãe. Além disso, tocou a minha mão com suavidade. Somos as duas aparentadas. Ló, de onde saiu o povo moabita, era sobrinho de Abraão, nosso pai. Não devíamos viver com tantos conflitos. Foi a idolatria do seu povo que nos dividiu, mas posso ver que é como uma de nós. Senti isso no momento em que pus os olhos em você. Assenti com a cabeça, feliz que ela me visse daquela maneira.
É verdade, eu também sirvo ao Deus de Israel. Mesmo assim, agradeço a sua generosidade. Espero não estarmos sendo um peso para você. Amanhã mesmo eu verei outro lugar para mim e para minha sogra. Não precisa ter pressa. Ela me acalmou enquanto tirava o véu da cabeça. Fiz o mesmo. Vocês passaram por muita coisa, mas o Senhor cuidou de vocês até aqui. Ele continuará cuidando. Relaxei um pouco na sua presença. Afra era o tipo de pessoa que me fazia sentir bem recebida. Posso lhe perguntar uma coisa? Franzi o senho. Ela sorriu. Claro! O que são todos esses vidrinhos naquele canto? Ela olhou para trás e os avistou. É pó de mira. Eu e meu marido vendemos isso para aromatizar em outros produtos. É um trabalho extra que ele faz com a minha ajuda no tempo livre. Ferimos os troncos com uma fenda até extrair essa seiva dos arbustos. Depois de 4 meses, ela se cristaliza e vira esse pó que nós vendemos. Meu companheiro tem planos ambiciosos para o nosso futuro, e eu gosto de vê-lo sonhar. Percebi que a mulher à minha frente tinha uma vida calma e feliz em Belém. Desejei um dia voltar a me sentir daquele jeito, amparada e em paz. Tentei ignorar a pontada que senti no coração ao me lembrar de Malon. Minha vida havia virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo que eu nem sequer havia tido muito espaço para sofrer. Sentia muita falta dele, mas não podia paralisar. Minha sogra já sofria por nós duas. Eu precisava ser forte. Precisava seguir em frente e aceitar a vontade do Senhor para a minha vida. E era o que eu estava fazendo. Eu ainda conversava com minha nova amiga, contando a nossa trajetória até ali, quando um trabalhador negro, corpulento e jovial, entrou no aposento carregando uma enxada e um regador. Cobri a cabeça imediatamente e fiquei de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Ele me examinou com as suas pupilas escuras e depois voltou o rosto para Afra. Quando ficou de perfil, pude ver a enorme trança de seu cabelo crespo amarrada até metade das costas. Ele mais parecia um soldado, de tão forte. Minha anfitriã abriu sorriso. Temos visita! Colocou uma mão em meu ombro. Essa é Ruth, nora de Noemi, que agora se chama Mara. Era a esposa de Malom. Lembra dele? Vocês brincavam muito antes de eles irem embora para Moabe. Os olhos dele se acenderam à recordação. Claro que me lembro. Shalom, Ruth. Largou a enxada perto da parede. Lembro dele e de Guilhom. Eles voltaram para a cidade? Baixei os olhos para minha esquerda, fitando um buraco no chão. Eles morreram há poucas luas por causa da peste. Revelei. Oh! Senti a piedade em sua voz. Afra tirou o regador da mão dele. Ruth, este é Nadav, meu marido. Virou-se para ele, com uma mão sobre a barriga proeminente. A mãe de Malom está dormindo lá dentro. Ambas chegaram hoje de uma longa viagem e precisam descansar. Amanhã veremos o que fazer. Pode ficar o tempo que precisar. O tom do homem foi amistoso. Fiz uma vênia enquanto vi afrouxar o cinto de couro. Muito obrigada, senhor. Não se preocupe. Será por pouco tempo. E comecei a arrumar as coisas da mesa, no intuito de ser útil aos meus solícitos anfitriões. Com delicadeza, Afra se aproximou de mim e pousou os dedos longos e finos em meu antebraço. Ruth, querida, você precisa recuperar as forças. Pode deixar isso tudo comigo. Já desenrolei sua cama perto de Noemi. Descansa em paz. Eu estava tão desacostumada a cuidarem de mim que meus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Todo meu corpo doía, da ponta da cabeça à ponta dos pés. Era impressionante a recepção que havíamos tido desde que chegamos àquele lugar. Em Moabe, as pessoas não se importavam tanto umas com as outras. Fiz um gesto de reverência para ambos e me recolhi finalmente, orando para que conseguisse ter uma boa noite de sono e sentindo uma paz quentinha no coração.